Fala galera do YouTube, mais uma aula maneiríssima de Power BI. Na aula de hoje a gente vai trazer um case prático para vocês que é, a gente trabalha com, por exemplo, vendas, só que algumas vendas são canceladas, sofrem devolução. Então a gente tem uma tabela de vendas e uma tabela de devoluções. A gente vai ter que, digamos assim, cruzar essas duas tabelas para saber quais vendas foram devolvidas para a gente eliminar na nossa base de dados com as vendas para ficar só com as vendas realmente que foram realizadas. Então, um case bem prático, muito bacana para você praticar. Então faz o seguinte, fica até o final da aula e baixa o arquivo que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E além disso, na descrição, além do arquivo da aula, você vai encontrar um mini curso gratuito de Power BI para você poder aprender ainda mais aqui depois da aula, tranquilo? Mas, seguinte, para a gente começar, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda demais ao canal crescer e chegar em cada vez mais pessoas e a gente continuar fazendo mais vídeos para vocês. E se inscreve no canal, porque todo dia tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI, beleza? Sem mais delongas, vamos para a aula aqui. Então é o seguinte, ó, eu trouxe aqui pra gente duas bases de dados. Uma tabela com histórico de vendas da empresa e uma tabela com histórico de devoluções. Tranquilo? Então vamos trazer essas tabelas para o Power BI e vamos começar a trabalhar com elas. Então vou abrir aqui o nosso Power BI e vamos começar importando dados lá do Excel. Então vou clicar aqui na guia página inicial, importar dados do Excel, vou começar importando a base de vendas. Vamos ter que trazer um arquivo um por um. Beleza, vou clicar aqui no arquivo de vendas, clicar na aba que eu quero trazer, só tinha uma aba mesmo, que era a aba de vendas, e vou clicar em transformar dados para a gente poder editar essa tabela. A gente vai querer editar a tabela de vendas e a de devoluções, para cruzar as informações e só manter as vendas que realmente foram realizadas. Beleza. Trouxe a tabela de vendas, abri aqui então nosso ambiente de edição de planilhas, que é o nosso Power Query, lembrando que o Power BI está lá atrás, só esperando, então são dois ambientes diferentes, e agora então quero trazer uma segunda tabela do Excel. Então, como eu estou aqui no Power Query, não estou no Power BI, vou clicar aqui ó, em nova fonte, vou trazer dados do Excel e vou clicar aqui para trazer a tabela de devoluções e abrir. Perfeito. Vai abrir lá a nossa janela de pré-visualização e vou marcar aqui qual tabela eu quero trazer. Só tinha uma aba mesmo chamada devoluções, então vou marcar ela e clicar em OK. Beleza. Ele trouxe aqui para a gente então, ó, tá carregando aqui a tabela de devoluções, trouxe então as duas tabelas, de vendas e de devoluções. Vamos entender rapidinho como que estão essas tabelas. Por exemplo, tabela de vendas, ó, ela tem uma coluna dizendo para a gente qual é o número, o código da venda, venda 1, venda 2, venda 3, venda 4, assim por diante, número sequencial, qual foi o SKU, o código do produto vendido, a data da venda, quantidade vendida, a marca do produto, enfim, várias informações sobre as vendas. Mas tem um histórico de vendas. Só que o que acontece é o seguinte, algumas dessas vendas, ou o cliente ficou insatisfeito, ou teve algum cancelamento, teve alguma devolução, ou alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem uma outra tabela com o histórico de devoluções. E essa tabela de devoluções ela é menor. Por quê? Ela só tem 3 colunas. Ela diz pra gente qual foi o número da venda que foi cancelada. Então, por exemplo, a venda 6, que seria, ó, se eu voltar aqui na tabela de vendas, a venda 6 foi cancelada. Beleza. E além da venda que foi cancelada, eu tenho aqui o produto que foi devolvido, porque cada venda vai ter um produto, e a data da devolução. E aí, o que eu quero fazer? Se eu tenho uma tabela de vendas e uma tabela de cancelamentos, de devoluções, eu quero, essencialmente, pegar a minha tabela de vendas e fazer, digamos assim, uma limpa nela. Deletar todas as vendas que foram canceladas, porque eu quero ficar só com a tabela de vendas que realmente vai importar para a gente. Claro que a gente não precisa mexer nessa tabela original, a gente pode criar uma cópia dela para a gente não mexer na tabela original, e aí sim, a cópia da tabela a gente vai deletar várias linhas, porque a gente vai ficar com a tabela, digamos assim, de vendas líquidas, ou seja, as vendas realizadas tirando as vendas canceladas. Então, por exemplo, devoluções. A venda número 6 foi cancelada, o que eu ia querer fazer? Deletar a venda número 6 da tabela. Beleza. Tabela de devoluções. A venda 80 foi cancelada. Então, eu teria que vir aqui, ver qual é a venda 80, aqui embaixo, e deletar essa venda da minha tabela. Vamos ver agora como que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso usando uma ferramenta do Power Query chamada Mesclar Consultas. O que faz essa ferramenta Mesclar Consultas? Ela, digamos assim, permite a gente cruzar informações de tabelas. O que é cruzar informações de tabelas? Se eu quiser, por exemplo, juntar informações de tabelas ou comparar informações de tabelas, não é o que eu quero fazer? Eu quero comparar as informações de vendas e devoluções e todas as devoluções eu quero deletar as vendas correspondentes. Faz sentido? Então, o que eu vou fazer agora vou abrir um site bacana aqui com vocês, que é um site chamado SQL JSON. E nesse site, por que eu abri ele? Porque ele vai ter aqui, ó, nesses botões, várias possibilidades que mostram pra gente alguns tipos de mesclar consultas. E, de novo, o que é mesclar consultas? É cruzar informações de tabelas, juntar informações de tabelas ou comparar informações de tabelas. Vamos lá, ele tem várias opções aqui. Eu não quero que você fique prestando atenção nos nomes, left join, right join, assim por diante, mas, obviamente, se você for aprender, por exemplo, SQL, mais bancos de dados, vai ser super útil, mas eu quero que você foque aqui pra gente, na parte prática, pra gente ver como é que vai funcionar. Então, vamos lá.
Nesses casos aqui, ele explica pra gente os diferentes tipos de comparar, da gente cruzar informações de tabelas. Então, nesse primeiro aqui, que chama Left Outer Join, é o seguinte, eu tenho duas tabelas, a tabela da esquerda e a tabela da direita. Imagina como se fosse tabela de vendas e tabela de devoluções. Nesse caso aqui, você tem que olhar o esquema que está aparecendo. Nesse esquema, ele está falando assim, olha, Alon, eu vou manter as informações que estão na tabela da esquerda e também as informações que estão em comum nas duas tabelas, beleza? Não precisa olhar muito, é só o seguinte, ele vai manter as informações da tabela da esquerda e em comum. As informações que só aparecem na tabela da direita, ele não vai manter, beleza? Agora, nesse outro caso, o que ele vai fazer? Ele vai manter só as informações que estão na tabela da direita. Show! Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, na tabela da esquerda, olha os clientes que eu tenho. Eu tenho o cliente 1, eu tenho o cliente 2, eu tenho o cliente 3, eu tenho o cliente 4. O que eu tenho na tabela da direita? Cliente 2, 4 e 5. Concorda que nem todos os clientes são os mesmos? Por exemplo, o cliente 1 aparece na esquerda, mas não aparece na direita. Então, por esse esquema, eu só estou falando para você entender mais ou menos como é que é o visual. Então, por esse esquema, ele fala assim, Alon, eu vou manter só as informações que estão na tabela da direita e as informações que forem em comum entre as duas tabelas. Por exemplo, o cliente 1 está na tabela da direita? Não. Então, ele não vai manter. Como as informações, ele só vai manter o que estiver na tabela da direita ou em comum, ele não vai manter. Então, ó, o cliente 1 na tabela final não apareceu. Alon, e o cliente 2? O cliente 2 aparece na tabela da esquerda e na tabela da direita. Então, ele está aqui na interseção, digamos assim, beleza? Então, o cliente 2 vai aparecer aqui. O cliente 3, Alon, vai aparecer na minha tabela final? Não, por quê? Porque o cliente 3 está na tabela da esquerda, mas não está na tabela da direita. Então, olhando pelo esquema, as informações que só estão na tabela da esquerda, ele não vai manter. Então, o cliente 3 não está aqui e assim por diante. Alon, e o cliente 5? O cliente 5 está na tabela da direita, mas não está na da esquerda. E pelo esquema, o que ele vai fazer? A informação que só está na tabela da direita, ele vai manter? Sim, vai manter, beleza? Então, isso é só para você pegar mais ou menos a lógica. Então, Alon, por que você está me mostrando isso? Porque eu quero te mostrar como que a gente vai cruzar as informações da tabela de vendas com a tabela de devoluções. E pensa aqui comigo, o que eu quero fazer olhando a tabela de vendas e a tabela de devoluções? Eu quero pegar todas as vendas e todas as devoluções e comparar. E aí, se ele encontrar a mesma informação, ou seja, a venda número 6 está na tabela de vendas, a venda número 6 está na tabela de devoluções, opa, essa venda foi cancelada. Então, vê se você concorda comigo. Eu quero excluir da minha tabela as informações em comum. Então, se a tabela de vendas e a tabela de devoluções tiverem informações em comum, eu quero deletar essas informações em comum porque essas vendas foram canceladas. Então, a opção que a gente vai querer, pelo esquema, é essa aqui, ó, Left Anti-Join, e eu vou te explicar por que, você não precisa ficar decorando o nome por agora. O que você precisa entender é, olha como é que está o esquema. Lembra que eu falei que eu tenho a tabela de vendas e a tabela de devoluções. O que eu quero? Eu quero pegar as informações das minhas vendas, mas se eu encontrar alguma venda na tabela de devoluções, eu quero mandar essa informação embora. Fez sentido? Por exemplo, dá uma olhada aqui comigo. Tabela da esquerda. Eu tenho o cliente 1. O cliente 1 aparece na tabela da direita? Não. Então eu vou manter. É como se fosse, eu fiz uma venda na tabela de vendas, imagina que essa da esquerda é a tabela de vendas, essa da direita é a tabela de devoluções. Eu fiz a venda número 1, por exemplo. A venda número 1 está na tabela de devoluções? Ela foi cancelada? Não. Então a venda manda bala, pode aparecer aqui embaixo. Tá lá, venda 1. A venda 2 está na tabela da direita? Tá. Então, fazendo aqui o nosso paralelo, a venda 2 foi cancelada, então eu vou sumir com essa venda 2. Perfeito. A venda 3 foi cancelada? Não, não está na tabela da direita. Então, mantém a venda 3. Agora, a venda 4 foi cancelada. Se a venda 4 foi cancelada, está aqui na tabela da direita, eu vou excluir. Então, as vendas que não foram canceladas, digamos assim, de novo, pensando aqui, alucinando que a tabela da esquerda é vendas, da direita é devoluções. Só sobraram as vendas 1 e 3, tudo bem? Claro que ele tem um 5 aqui, que não é o nosso caso, a gente não vai ter informação que só tem nas devoluções e não tem nas vendas, mas é o nosso caso. Por quê? Porque eu quero manter as informações que estão na tabela de vendas, mas as informações em comum, eu não quero manter. Porque se a tabela de vendas e devoluções tem informação em comum, quer dizer que a venda foi cancelada, então ela tem que sumir. Por isso que a interseção, as informações em comum, ele vai mandar embora, só vai manter as informações que só aparecem na tabela de vendas. Fez sentido? Então eu trouxe aqui só para ficar de um visual bem prático, esse site aqui é bem bacana para você conseguir visualizar essas coisas aqui, para entender mais sobre tipo de cruzar tabelas, de joins, para quem quiser aprender mais SQL mais para frente. Tranquilo? Perfeito. E vamos voltar então para o nosso Power BI. Ah, só importante,
qual que é o nome desse cara aqui? O nome dele é left anti-join. E o nome que vai estar lá no Power BI, que o nome em português lá no Power BI vai estar, ó, left anti-join. Então vai ser anti-esquerda. Tudo bem? O que é anti-esquerda? Ele só vai manter as informações da tabela da esquerda, da tabela de vendas, e as informações em comum, ele vai mandar embora. Anti-esquerda. Tudo bem? Então vamos voltar aqui ó, no nosso Power Query. E agora eu vou falar então que eu quero cruzar informações das duas tabelas. Beleza? Como que eu faço isso? Ó, por exemplo, eu cliquei na tabela de vendas, vou lá na guia página inicial e aqui do lado eu tenho um botão de combinar. E nesse botão de combinar eu tenho uma opção chamada mesclar consultas, que é cruzar, comparar as informações das tabelas. Ele pergunta assim, Alon, você quer cruzar, você quer misturar as informações na tabela de vendas, ou seja, mesclar consultas na tabela que já está aparecendo, ou você quer criar uma nova? Mesclar consultas como novas. No caso, eu não quero mexer na tabela de vendas original, não, e nem quero mexer na tabela de devoluções original, não. Eu quero criar uma nova, tipo uma duplicata. Então, vamos clicar aqui, ó, mesclar consultas como novas, tudo bem? Beleza. Então, ó, aqui em cima, que é como se fosse a minha tabela, a minha primeira tabela, a tabela da esquerda, ele fala aqui que é a tabela de vendas. Aqui embaixo, a tabela que eu quero comparar é a tabela de devoluções. Só que vamos lá. Essas duas tabelas, elas têm uma coluna em comum. Como que eu faço para comparar elas? Qual é a coluna que eu consigo usar para comparar? É a coluna que me diz o código da venda que foi feita. Faz sentido? Então eu vou clicar aqui, ó, coluna de venda e coluna de venda aqui embaixo. Alon, a coluna em comum poderia ser o SKU? Não, porque o SKU não diz pra gente qual foi a venda. O que diz pra gente qual foi a venda, para saber se ela foi cancelada ou não, é o código, é o número da venda. Então eu vou clicar nessas duas colunas, ó, venda aqui em cima e venda aqui embaixo, para ele comparar. Olha o que ele falou, Alon. Essa seleção, venda com venda, corresponde a 79 de 9.998 linhas da primeira tabela. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, Alon, na primeira tabela de vendas você tem 9.998 linhas. Ou seja, eu tive 9.998 vendas. Ou seja, cada venda é uma linha, então 9.998 vendas. Beleza, Alon, o que é esse 79? Esse 79 quer dizer que ele encontrou 79 informações em comum. Ou seja, eu tenho 79 informações na minha tabela de devoluções e essas informações ele conseguiu encontrar. Por exemplo, a venda 6 ele vai encontrar lá. A venda 80 ele vai encontrar lá. Então ele conseguiu, na tabela de vendas, encontrar 79 informações que existem na tabela de devoluções. Ou seja, ele conseguiu encontrar 79 correspondentes na primeira tabela e na segunda. E a gente sabe que se ele encontrar um correspondente na tabela de vendas com a tabela de devoluções, quer dizer que aquela venda foi cancelada e ela tem que ir embora. Então, eu tive 79 vendas que foram canceladas que precisam ir embora. Aí agora, lembra que eu te mostrei lá no site do SQL JSON? Eu te mostrei aqui os nomes, algumas possibilidades da gente cruzar tabelas. E aí, vou clicar aqui ó, em tipo de junção. E nesse tipo de junção ele tem várias opções, mas lembra o que a gente viu lá? Lembra que a gente queria o anti-esquerda? O que era anti-esquerda? Ele vai pegar as informações da tabela da esquerda. Alon, o que é a tabela da esquerda? No caso aqui, seria para a gente a tabela de cima. Beleza. Alon, por que anti-esquerda? Porque eu queria as informações da tabela da esquerda, que é a tabela de vendas, e por que anti-esquerda? Porque as informações que as duas tabelas tiverem em comum vão embora. Porque vendas e devoluções em comum quer dizer que a venda foi cancelada. Então, eu vou clicar aqui ó, na opção chamada anti-esquerda e aqui ele até fala a resposta, tá vendo? Ó? Linhas que aparecem apenas na primeira tabela. As linhas que forem correspondentes ou as linhas que aparecerem na segunda, vai embora. Beleza, vou clicar aqui então, anti-esquerda, eu vou clicar em OK. Olha o que ele vai fazer, ele vai criar uma nova tabela e essa nova tabela, se você olhar, ó, ela já tem menos linhas, tá vendo? A venda 6 tá aqui, não existe. A venda 80, por exemplo, ó, lá em devoluções, lembra que a venda 80 foi cancelada. Vamos ver. Lá na nossa tabela nova. A venda 80, cadê? Ó? 79, pulou 80, foi para 81. Então, o que ele fez? Ele cruzou as duas tabelas e olhou. Essa venda está na tabela de devoluções? Não. Então, mantém. Por exemplo, a segunda venda está na tabela de devoluções? Não. Então, mantém. A terceira está na tabela de devoluções? Não. Mantém. Opa! A venda número 6 está também na tabela de devoluções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar essa venda embora. Fez sentido? Ele fez aqui a nossa nova tabela. E só ela ficou com esse nome esquisito, mesclar. Vamos mudar ela aqui, o nome dela no cantinho direito. Vamos mudar aqui para vendas líquidas. Você pode dar o nome que você quiser, chamei aqui de vendas líquidas. Agora que eu já cruzei as duas tabelas e elas já estão aqui, eu tenho algumas opções. Por exemplo, Alon, agora eu estou com 3 tabelas, vendas totais,
devoluções e vendas líquidas. A princípio, você pode falar assim, Alon, eu quero ter as 3 tabelas para poder analisar todas as vendas, todas as devoluções e também só as vendas líquidas. Ou então você pode falar assim, Alon, eu quero agora ficar só com a tabela de vendas líquidas. Se você ficar só com a tabela de vendas líquidas, dá para fazer isso. Mas como? Se você quiser ficar só com a tabela de vendas líquidas, a princípio a sua primeira reação seria, vou deletar então a tabela de vendas original e a tabela de devoluções vai ficar só com a tabela final. Mas ó, se eu tentar clicar com o botão direito na tabela de vendas e excluir, olha o que ele vai falar. Ele vai falar, ó, você não pode excluir essa consulta, você não pode excluir essa tabela. Por quê? Porque você está usando a tabela de vendas para criar a tabela de vendas líquidas. A tabela de vendas e devoluções estão sendo utilizadas para a tabela de vendas líquidas. Alon, quer dizer que eu vou ter que ficar com essas 3 tabelas? Não. Você pode, digamos assim, ocultar a tabela de vendas e ocultar a tabela de devoluções. Como? Você vai clicar aqui ó, na tabela com o botão direito e você vem aqui nessa opção de desabilitar carga. Está ativado, você vai desabilitar a carga. Alon, o que é desabilitar a carga? É o seguinte, ele não vai levar, ele não vai carregar a sua tabela para dentro do Power BI. Lembra que o Power BI, a gente não está no Power BI, a gente está no Power Query, que é a nossa ferramenta de edição. O Power Query está lá atrás, ó. Deixa eu abrir aqui o Power Query pra gente. Desculpa, o Power BI. O Power BI está aqui atrás, só esperando a gente terminar de carregar a tabela. Então, ó, se eu vier aqui no Power Query, clicar com o botão direito e desabilitar a carga, eu tô falando, ó, Power Query, você vai continuar com a tabela aqui, dentro do Power Query, sempre que eu quiser editar ela, mas você não vai levar ela para o Power BI. No Power BI, essa tabela simplesmente não vai aparecer. Mas sempre que eu quiser ela, eu posso voltar ao Power Query e fazer algumas edições se eu quiser. Então, ó, botão direito na tabela de vendas, desabilitar carga. Ela vai ficar em itálico aqui, tá vendo? Ela ficou em itálico aqui em cima. Show! Devoluções também quero ocultar. Botão direito, vou clicar aqui em desabilitar carga. Perfeito. Só fiquei com a tabela de vendas líquidas. Ó. Se eu clicar agora na guia página inicial e fechar e aplicar, o que vai acontecer? Ele trouxe, eu peguei a tabela de vendas, peguei a tabela de devoluções, cruzei, formei as vendas líquidas. Se você olhar, ele só está carregando a tabela de vendas líquidas. Por quê? Justamente porque eu pedi para ele só trazer tabela de vendas líquidas, vendas e devoluções não vão aparecer aqui no Power BI. Ó. Tanto que se eu clicar agora na guia dados, tá lá na guia dados, bonitinho pra gente. Ó. Vai aparecer a tabela, e aí vamos só colocar em ordem de venda, do menor para o maior, porque ele não coloca na ordem certinho. Ó, vou clicar aqui no filtro, na setinha para baixo, vir aqui em classificar em ordem crescente. Tá lá. Venda 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui. 6 que foi devolvida, não tá aqui. 80, por exemplo, ó, 80 foi devolvida, não tá aqui. Alon, e o que acontece quando eu tiver vendas novas, devoluções novas? Vamos testar? Eu tenho aqui, ó, se eu descer a minha planilha até o final, eu tenho até a venda 9.998. Vamos voltar lá no nosso Excel, e aqui no meu Excel, ó, eu vou abrir essa tabela de vendas. Beleza. Nessa tabela de vendas, eu vou cadastrar uma nova venda. Vou até lá embaixo. Como que eu vou até lá embaixo no Excel? Ctrl, setinha para baixo. Vou cadastrar a venda aqui, ó, 9.999, e eu vou copiar essa venda aqui de cima, tá? Vou copiar alguma venda aqui, ó. Esse 1.015. Vou copiar esse cara aqui. E sei lá, vou mudar. Vou falar que ao invés de comprar 1 unidade, eu comprei 5 unidades. Tranquilo? Só pra gente ver como é que vai funcionar. Então, ó, vou salvar, registrei uma venda nova. Vou fechar aqui o meu arquivo e vou voltar lá para o Power BI. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Para eu atualizar, percebe que a informação não está atualizada aqui, ó, tá vendo? Eu só estou indo até a linha, até a venda 9.998. Mas, se eu clicar aqui na guia página inicial e pedir para ele atualizar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações da minha tabela de vendas e vai trazer, ó, se eu for até o finalzinho, tá lá, apareceu a venda 9.999 de 5 unidades. Alon, e o que acontece se eu cancelar aquela venda? Aí que tá. Esse que é o bacana. Tudo que a gente faz no Power Query, como que eu faria para voltar para o Power Query se eu quisesse voltar para continuar editando? Poderia clicar aqui ó, na guia página inicial e transformar dados, beleza? O Power Query, o grande barato dele é que ele decora tudo o que a gente fez com as tabelas. Então, por exemplo, vendas líquidas, como que a gente fez as vendas líquidas? Como que essa tabela foi criada? Foi criada cruzando as vendas e as devoluções e eliminando as informações em comum, beleza? Então, vendas líquidas foi nesse processo. Então, isso quer dizer que o Power Query, ele lembra de qual foi o passo a passo para você criar essa tabela de vendas líquidas. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu fechar aqui o Power Query. Imagina o seguinte, imagina que você fosse lá agora, falasse, putz, a venda 9.999 foi cancelada. Então, o que você faria?
lá na tabela de devoluções, ela tem que aparecer aquela venda 9.999. Abri aqui então a tabela de devoluções. O que eu vou fazer? Vou até lá embaixo e cadastrar a nova devolução. Por exemplo, ó, produto venda 9.999, produto que foi devolvido, se eu não me engano, HL 1015. A data da devolução vou colocar aqui, dia 3/1/2019. Perfeito. Vou salvar minha planilha, vou fechar. E agora, ó, o que isso quer dizer? Agora eu tenho na tabela de vendas a venda 9.999 e também na tabela de devoluções. O que será que vai acontecer quando eu clicar aqui em atualizar? Vou clicar, ó, página inicial, vou clicar aqui em atualizar e, ó, automaticamente ele vai carregar pra gente, ó, deixa aí até o final, a nossa venda 9.999 simplesmente sumiu. Então, o grande barato é isso. Uma vez feito o trabalho, ele está feito a partir de agora para sempre. Sempre que você tiver novas informações nessas duas tabelas, ele já vai conseguir cruzar automaticamente e já vai conseguir saber quais vendas manter, quais vendas não manter. Você curtiu o conteúdo da aula de hoje? Se você gostou, se fez sentido, eu trouxe esse conteúdo com muito carinho aqui, esse case de aplicação prática para vocês. Então, se você gostou e ficou até o final, quero saber que você ficou comigo até aqui. Então, se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo o hashtag até o fim Alon e deixa o like para ajudar a gente a crescer o canal, chegar em mais pessoas e continuar produzindo conteúdo maneiro para você. E se você ainda não está inscrito, se inscreve, porque todo dia tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI. E para você continuar aprendendo mais com a gente, eu vou deixar aqui 2 presentinhos para você. Primeiro, um outro vídeo onde eu ensino mais sobre Power Query para você aprender a ficar fera nessa ferramenta e um segundo botão para você acessar o nosso mini curso gratuito de Power BI. Então, acesse aí os novos conteúdos e a gente se vê na próxima aula.